Marcelo Borro Perseguini, 13 anos. O garoto que sofria de fibrose cística, uma doença... Foi um crime bárbaro na Brasilândia, zona norte de São Paulo. A rua está fechada, completamente tomada. A polícia de São Paulo concluiu o inquérito do caso. Estamos de volta para falar da chacina que deixou o Brasil perplexo. 5 pessoas da mesma família mortas a tiros em São Paulo no início do mês. Nós obrigatoriamente temos que admitir uma psicopatologia, uma anormalidade mental, uma doença mental. Inquérito sobre o caso da família Perseguini é concluído e aponta o garoto Marcelo, de 13 anos, como 13 autor da anos, tragédia. bom filho, bom aluno, muito longe do que se imagina de um assassino. É a cena do crime que faz a polícia tratar Marcelo Perseguini. Este é um caso que ainda, nos tempos de hoje, é uma fonte inesgotável de teorias na internet e cujo desfecho permanece sendo questionado pela família, criminalistas e tantas outras pessoas, com certas contradições sendo apontadas e laudos realizados no decorrer da investigação policial, além das esquivas de supostos sujeitos envolvidos. O chamado caso Família Perseguini permanece sendo um dos mais emblemáticos do país, mesmo depois de tantos anos. Eu sou Daniel, seja bem-vindo ao canal O Arquivista, e hoje iremos ver e repassar a história do caso tido como fruto de um ataque brutal de um filho contra sua família, que resultou na morte de 5 pessoas, inclusive do jovem apontado como assassino. Então, como de costume, vamos ao vídeo. No início da noite do dia 5 de agosto de 2013, uma segunda-feira, por volta das 18 horas, policiais militares foram chamados à residência da família Perseguini, localizada em Brasilândia, zona norte de São Paulo. Às 19 horas, os militares chegaram à residência e se depararam com uma cena escabrosa e tumultuosa. Em uma das casas do terreno, foram encontrados os corpos já sem vida das irmãs Benedita Oliveira Bono e Bernadette Oliveira da Silva. Já na outra casa foram encontrados os corpos da cabo da Polícia Militar Andréia Regina, o sargento da rota Luiz Marcelo e o menor Marcelo Eduardo. Imediatamente assim que adentraram nas dependências das casas, constataram que o local do crime não estava idôneo, isto é, ele não estava preservado, e algumas pessoas já tinham estado ali sem as devidas precauções para se manter intactos possíveis indícios ou materiais do crime. A não preservação da cena, inclusive, foi um carro-chefe para a defesa daqueles que não acreditavam que a autoria do crime era do futuramente acusado e presentemente falecido Marcelo Eduardo. Dois homens foram de suma importância para a descoberta do crime, o senhor João Batista da Silva Neto e o senhor Edilson. João Batista, amigo íntimo de Andréia e Luiz, foi um dos primeiros a adentrar na cena do crime. Em seu depoimento, ele afirmou que Andréia não compareceu ao serviço e, portanto, foi verificar o que havia acontecido. Quando chegou na residência, as luzes estavam apagadas e então foi embora. Após algum tempo, retornou e verificou que a porta da cozinha estava aberta e as luzes acesas. Junto à frente de outra casa, que fica no mesmo terreno, visualizou uma mochila. Diante daquela situação um tanto quanto peculiar, solicitou o reforço de outros policiais militares, já desconfiando que ali poderia estar ocorrendo um roubo. Minutos se passaram e chega Edilson, filho da vítima Bernadette, que foi ao local preocupado, já que sua mãe não atendia o telefone há um bom tempo. Ele resolveu pular o muro da casa e, ao analisar o interior da mochila que João havia visto, encontrou um revólver, uma faca de uso doméstico, 6 rolos de papel higiênico e peças de roupa. Por fim, na chegada dos policiais, se constatou um fato. Um crime havia ocorrido ali e 5 pessoas jaziam mortas nas 2 casas. Na data seguinte ao crime, as investigações se iniciaram e a principal linha foi a de que Marcelo matou a tiro seus familiares e tirou sua própria vida em seguida. Basicamente, nos laudos policiais consta que após, nessa ordem,
Mataram os pais Andréa Regina e Luiz Marcelo, a avó Benedita Oliveira e a tia-avó Bernadette Oliveira. Marcelo foi até a escola dirigindo o carro da mãe, levando uma mochila com papel higiênico, peças de roupas, uma faca, um revólver e R$350 em dinheiro. Depois de assistir às aulas, o adolescente teria voltado para casa de carona e cometido suicídio. A arma utilizada no crime foi uma pistola .40 que pertencia à sua mãe. Uma das diligências da polícia, com fins de elucidar o caso, foi a requisição das imagens das câmeras localizadas próximas da escola e da casa de Marcelo. Foram determinantes para localizar o jovem e traçar um padrão de suas ações. O caso da família Perseguini teve diversas testemunhas, desde os amigos e colegas de Marcelo até vizinhos. Alguns foram de vital importância para traçar o quadro mental do garoto e outros afirmaram categoricamente que Marcelo tinha interesses que não são comuns para um jovem de sua idade. As principais testemunhas quanto ao horário e data do crime foram as seguintes. Rosimeire Pereira, que era vizinha da família Perseguini, ela afirmou ter ouvido de 3 a 4 estampidos na madrugada do dia 5. Como não ouviu gritos, pedidos de socorro ou manifestação de ninguém que indicasse perigo ou ataque, considerou que o barulho era proveniente de um escapamento de moto. Moisés Primo de Souza. Eu não consegui identificá-lo como sendo um vizinho, mas presume-se, uma vez que ouviu a mesma quantidade de estampidos de Rosimeire, ele acrescentou que ouviu, por volta de 1 hora após o barulho, um veículo derrapando e saindo em alta velocidade. Da mesma forma que Rosimeire não ouviu outros sons que indicassem ataques a uma pessoa. Zenália Prima de Góes Souza, também vizinha da família Perseguini. Em seu testemunho, ela afirmou ter ouvido 2 disparos de arma de fogo, com intervalo de 2 segundos entre cada um deles, mas não conseguiu identificar de onde vinham. Ela foi até a janela e notou que a luz da sala da casa das vítimas se acendeu. Cerca de 10 minutos depois, ouviu mais 3 disparos e não ouviu qualquer gritaria, pedido de socorro, carro ou moto saindo em alta velocidade. Quanto aos colegas de Marcelo, a principal testemunha foi Alan Cavalcante, filho do senhor Adilson Francisco, que deu carona para Marcelo no dia 5. Em seu testemunho afirmou que Marcelo já teria lhe mostrado algumas armas de pressão e de brinquedo, mas que o garoto nunca manifestou interesse por elas. Ele também disse que Marcelo sempre lhe chamava para fugir de casa, alegando que tinha um sonho de ser matador de aluguel, e um dos pontos altos de seu testemunho, que tornou mais crível a linha de investigação, foi que Marcelo comentou que tinha um plano de matar os pais durante a noite, quando ninguém veria nada, e que iria fugir com o carro dos pais para morar em alguma construção abandonada que encontrasse. Com certa ingenuidade, Alan tratava o que Marcelo falava como uma forma de brincadeira infantil. Por fim, informou que constantemente ouvia Marcelo dizer que seria a última vez que o veria, frase essa que foi repetida no último dia de sua vida. Outros colegas do garoto, que não foram identificados, afirmaram que foram convidados por Marcelo para participar de um grupo chamado Os Mercenários, fundado pelo jovem, e cujo objetivo era matar desafetos, e dentre esses desafetos, familiares basicamente. Além dos depoimentos genéricos dos menores, só o que se soube foi que existia uma lista de nomes que se caracterizavam como desafetos, que por sua vez deveriam ser mortos. E é então que aspectos da vida de Marcelo relacionados ao entretenimento em seu tempo livre começam a ser levantados. Segundo relatos dos amigos do garoto, o grupo se inspirava no personagem de jogos Assassin's Creed. Ganhariam pontos quem matasse parentes num paralelo com o videogame, que dá pontos ao jogador. Para os colegas, no entanto, o grupo seria uma diversão e não havia intenção de ser colocado em prática. Novamente, vemos que as ideias do jovem não eram levadas tão a sério pelos seus colegas. À época do fato, muito se especulou sobre os motivos que levaram o garoto Marcelo a empreender uma chacina contra a própria família. Na mídia foi propagado exaustivamente que o garoto jogava frequentemente um jogo chamado Assassin's Creed.
que conta a história de um barman chamado Desmond Miles, que fez uma viagem no tempo, retornando à época de seus ancestrais e se tornando assim um assassino de aluguel que participa de eventos históricos da humanidade, como as Cruzadas, a Revolução Americana, entre outras. Equipes da imprensa se empenharam em investigar cada aspecto da vida social de Marcelo e encontraram seu perfil pessoal no Facebook, no qual constataram que sua foto foi alterada para uma imagem de tal matador de aluguel no dia 5 de julho daquele ano, 2013. O frenesi com relação ao jogo ter influenciado as atitudes do garoto foi tanto que a desenvolvedora e criadora do game, a Ubisoft, publicou em sua página oficial no Facebook um comunicado, dando os pêsames aos familiares das vítimas e ressaltando que não existe comprovação ou consenso quanto à associação da violência do mundo real e obras de ficção, sejam jogos, filmes, livros ou outros. Outro fator apontado como uma forma de gatilho para o crime foi o quadro de saúde de Marcelo. Em vida, ele foi diagnosticado com a doença fibrose cística, que danifica os pulmões, o sistema digestivo, não tem cura e possui baixa expectativa de vida para o seu portador. Como de praxe, após a investigação seguir a linha de que Marcelo havia cometido o crime, um psiquiatra forense foi convidado para fazer uma avaliação mental do garoto pós-mortem. Ouvindo pessoas que tinham contato com Marcelo e sua família e tirando conclusões dadas às suas ações e preferências enquanto em vida, além de outros fatores, Guido Palomba, um renomado psiquiatra forense, foi o responsável pela análise da saúde mental de Marcelo. Em declarações, o profissional afirmou o seguinte: possivelmente, ele estava num estado de anormalidade mental, num estado de estreitamento de consciência. Nesse estreitamento de consciência, ele praticou os delitos, pegou o automóvel, dormiu dentro do carro, foi à aula, saiu da aula e chegou em casa. Quando ele chega em casa, a mente volta para o normal, digamos assim. Ele sai daquele estreitamento, ele tem consciência daquilo que aconteceu e comete suicídio. Em suma, toda essa fuga da realidade foi ocasionada, segundo Guido Palomba, por uma doença chamada encefalopatia encapsulada, que possui como desenvolvedora principal a falta de oxigenação no cérebro. Esta doença se iniciou, conforme alguns documentos médicos constantes no processo, quando Marcelo foi internado. Excluindo outras linhas de investigação e focando em Marcelo como possível executor da família, a Polícia Civil, após todas as diligências cumpridas, junto às demais provas produzidas na via judicial, estabeleceu que assim foi a linha cronológica dos fatos. Domingo, dia 4 de agosto de 2013. Entre a noite de domingo e madrugada da segunda, o garoto teria atirado em seus familiares. Na segunda-feira, dia 5 de agosto de 2013, por volta das 1h15 da manhã, o carro da família foi estacionado próximo à escola de Marcelo, o colégio Estela Rodrigues. Às 6h30, Marcelo salta do carro, põe a mochila nas costas e vai para a aula. Por volta das 11h30, após sair da escola, Marcelo pediu carona para seu amigo Alan Cavalcante e o pai deste, Adilson Francisco, o que foi atendido. Em horário não determinado, próximo ao meio-dia, adentrou em sua residência e cometeu suicídio. Muitos são aqueles que acreditam que, pelo fato do jovem ser portador de fibrose cística, da possível morte prematura decorrente de tal doença e de seu quadro médico em geral, do convívio constante com a realidade de seus pais policiais militares, estes foram fatores desencadeadores para o crime. Judicialmente, a verdade dos fatos foi que Marcelo foi responsável por assassinar seus 4 familiares, mas ainda existem teses que tentam ressuscitar o caso, questionando laudos de especialistas, testemunho de certas pessoas, entre outros. Enfim, se por um lado temos uma certeza judicial, por outro, ainda temos pessoas empenhadas em demonstrar a inocência do garoto, como seus avós paternos. Apesar dos tribunais brasileiros negarem a reabertura do inquérito, no ano de 2017,
os avós paternos de Marcelo Perseguini decidiram procurar a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, órgão pertencente à Organização dos Estados Americanos. Para eles foi enviado um laudo emitido por um perito dos Estados Unidos, no qual consta que as imagens utilizadas pela polícia para concluir o caso foram manipuladas. Bom, pessoal, antes de continuarmos, para evitar comentários desrespeitosos e infundados, deixa eu enfatizar uma coisa. Tudo que foi relatado nesse vídeo é fruto de uma releitura do que foi documentado sobre o caso, tanto em matérias jornalísticas quanto em documentos oficiais. Claro que você pode deixar a sua opinião sobre a conclusão judicial, caso se sinta confortável, mas mantenha o respeito, principalmente pelos familiares envolvidos. Lembre-se que existe uma família que discorda e luta para que o desfecho oficial desse caso seja outro. A família achava que a polícia estava trabalhando, né? Estava investigando, estava correndo atrás de outros caminhos, né? Mas como ele estava só esperando abaixar a poeira para ele, né, bater o martelo e jogar a culpa no menino, a gente está voltando para falar que não é isso que aconteceu. De ficar a culpa no garoto. Essa é a única medo que a gente tem. Que fique a culpa no garoto. Um garoto doce, brincalhão, um garoto que nunca fez mal a ninguém, um garoto que, nossa, era um amor de pessoa, de filho, de aluno, de amigo, de sobrinho. A gente não tem, a família não tem. Era um amor de neto. Adorava a avó dele, adorava os tios. Bom, este foi um vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, considere a possibilidade de se tornar membro do canal e não esqueça de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A polícia concluiu em 2014 que o filho foi o autor do crime. Mas apesar dessas evidências mostradas até agora, o caso ainda é considerado um mistério. Parentes, amigos e vizinhos duvidam da versão da polícia. Você vai ver agora o relato inédito de uma pessoa muito próxima à família Perseguini. O Benjamin é padrinho de casamento da Andrea Perseguini e também do Marcelo Perseguini, amigo de muitos anos e vizinho. Né, Benjamin? A senhora acredita que realmente foi o Marcelo que tenha feito isso? Marcelo Cílio? Não. Então vou contar para vocês um pedacinho de nada do Marcelo, do menino. O Marcelo era um garoto que não saía na rua. Você vê que lá é subida, é uma subida íngreme e meio perigosa. Ele não saía na rua. A Andréia e o pai não deixavam ele sair na rua. E se ele saísse na rua e corresse um pouco, ele voltava sem ar. Ele sabia atirar e dirigir? Não. Nunca eu vi, nunca presenciei o menino dirigindo. Imagina, se ele tirasse o carro daquela subida, ela é íngreme, se ele tirasse o carro daquela subida, nunca mais ele voltaria para o mesmo lugar. E atirar também não? Por serem policiais, nunca tentaram ensinar o filho a atirar? Pelo que eu sei, quando o pai e a mãe chegavam, colocava a arma, curiosidade das crianças. Pai quer isso, pai quer aquilo, tal. Não, mexe não. Não chega perto, não pode mexer. Benjamin, para o senhor, o Marcelinho tinha algum motivo para matar a família? Não, tantas crianças brincam com aquele brinquedo que ele brinca na televisão. Ele jogava muito videogame, mas como uma criança qualquer. O Neto jogava videogame dele, mas matava, todo mundo. Agora, o senhor acredita que alguém teria motivos para matar a família? Para ter feito essa chacina? Sim, lógico. Lógico que seria assim. Quando você chega muito perto de alguma coisa, a gente pede para você sair. Olha, você sai de perto, você chegou perto demais. Ou às vezes nem tem que eu falar para você sair. Se alguém já vai fazer isso, vai tirar. Benjamin faz referência à denúncia feita por Andrea Perseguini sobre um esquema de roubos a caixas eletrônicos. A policial teria sido convidada por PMs a participar dos crimes. Ela recusou e denunciou os colegas a um superior do 18º Batalhão.